Guaíba Agro. Apresentação: Eduardo Souza. Olá, muito bom dia, amigo guaibeiro. Estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é sábado, 25 de julho de 2026. O nosso programa tem um oferecimento de Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Soluções com ótimas taxas, acesse o site e confira. O programa tem Luciano Vargas na mesa de áudio, na central técnica Cleiton Lopes, a coordenação de central é do Guilherme Silveira, a produção do José Carlos Roque, a gerência de jornalismo e esporte é do Rafael Sequim, a direção do Claudinei Girotti, edição e apresentação de Eduardo Souza, e Rafael Baldez também participou da edição do programa. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba. E abrimos o programa deste sábado com o boletim informativo semanal da Emater, com Taline Schneider. Muito bom dia, Taline! Bom dia, Eduardo e Guaibeiros! Está começando o informativo da Emater, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater do Rio Grande do Sul, com a apresentação de Taline Schneider e na técnica José Cabral. As principais culturas de inverno seguem apresentando boa evolução no estado, embora as condições climáticas dos últimos dias exijam a atenção dos produtores. O plantio do trigo está praticamente concluído, alcançando 97% da área prevista de 814 mil hectares. Restam apenas áreas das regiões Central, Sul e Leste para finalizar a semeadura. A maior incidência de radiação solar favoreceu tanto o plantio quanto o desenvolvimento das lavouras, além da realização da adubação de cobertura e dos tratamentos fitossanitários. No entanto, as chuvas e os ventos registrados no final do período aumentaram a preocupação com possíveis prejuízos à cultura. A canola também apresenta bom desenvolvimento. A maior parte das lavouras está em fase vegetativa, enquanto outras florescem e, na região de Santa Rosa, algumas já iniciam o enchimento de grãos. Os produtores seguem realizando adubação nitrogenada, controle de plantas invasoras e manejo preventivo de doenças, especialmente da canela preta. A cultura ocupa uma área estimada em 353 mil hectares, com produtividade média projetada de 1.619 quilos por hectare. Na aveia branca, o plantio está concluído em uma área estimada de 387 mil hectares. As lavouras apresentam bom estabelecimento, desenvolvimento vegetativo e condição fitossanitária satisfatória. A produtividade média prevista é de 2.322 quilos por hectare. Já a cevada também está totalmente implantada, com 20.320 hectares cultivados. As lavouras apresentam estandes uniformes, predominando o desenvolvimento vegetativo inicial. A produtividade média projetada é de 3.020 quilos por hectare, enquanto os produtores intensificam o monitoramento para prevenir doenças fúngicas favorecidas pelas condições ambientais. Bem, Eduardo e Guaibeiros, hoje vamos ficando por aqui. Um bom final de semana a todos que nos acompanharam e até o próximo informativo da Emater. Obrigado, Taline. Vamos agora aos destaques do caderno rural do jornal Correio do Povo, que circula neste fim de semana com o colega jornalista Leandro Mitman. Olá, amigos da Guaíba, tudo bem? Leandro Marinho Mitman, editor assistente de rural do jornal Correio do Povo. Passando aqui mais uma vez para contar um pouco sobre o nosso caderno especial de final de semana, o Correio do Povo Rural. Nesta edição, no final de semana, a gente dedica um trabalho especial a algo muito importante para o Rio Grande do Sul, para todos os gaúchos, que é a produção de leite. Não preciso nem explicar que praticamente todos os gaúchos se alimentam de leite, né? Mas a gente mostra um outro lado, o lado que está ficando, digamos assim, perigoso, que é a produção de leite. A gente apurou vários números aí, que há uma grande diminuição do número de produtores de leite do estado. Para se ter uma ideia, de 2023 para 2025, portanto, 2-3 anos aí,
o número de produtores caiu quase 29%, para praticamente 29 mil produtores. Há um grande desalento na atividade. A produção não remunera, não tem remunerado do jeito que o produtor merece. E a gente foi apurar um pouco melhor sobre isso. Inclusive falamos com produtores e produtoras que desistiram da atividade. Um produtor chegou a dizer: a gente trabalha só para trabalhar, enquanto os grandes estão ganhando. Há um sentimento assim de desvalorização, eles comentam. Uma outra produtora também vendeu todas as vacas depois de 29 anos produzindo leite. E a gente foi ouvir autoridades, foi entender melhor o que está acontecendo nessa atividade que é muito importante, que sempre foi muito relevante aí na pecuária gaúcha, que é a produção de leite. Já na coluna Camperianos, do nosso amigo Paulo Mendes, ele anuncia uma série de novidades que vem aí para a coluna dele, a coluna aí que já está se encaminhando aí para 900 edições. E ele deixa bem claro assim que muita coisa nova vem aí, vai ser produzido vídeos, vai ser promovidas leituras de poesias, novos casos, enfim, notícias, entrevistas. Vem uma nova coluna camperiada aí muito interessante. E para quem gosta aí do Rio Grande do Sul, das tradições gaúchas, do passado do estado e tal, se prepare que vem algo muito bom aí, segundo o próprio Paulo Mendes anuncia na coluna dele. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, Leandro. E na primeira entrevista deste programa, o editor de agro, Sandro Fávero, traz novidades na cultura do pêssego. Bem, no Guaíba Agro, a gente vai falar de fruticultura, pois na região sul do estado, em Pelotas, os produtores de pêssego iniciam aí a fase dos tratos da época do inverno, principalmente a poda fundamental, não é? Na cultura. E a gente vai saber mais detalhes desta atividade conversando a partir de agora com o engenheiro agrônomo Rodrigo Prestes, extensionista da Emater e chefe do escritório municipal lá de Pelotas. Caríssimo Rodrigo, seja bem-vindo aqui ao Guaíba Agro. Obrigado, Sandro. Sempre um prazer participar do programa. Satisfação é toda nossa. Bom, como adiantei aqui, período da poda, que é fundamental na cultura do pêssego, não é? Perfeito. Assim, na realidade, Pelotas, a gente tem um grande número de produtores e também uma área bastante significativa dessa cultura do pêssego, né? Então, a gente tem hoje a maior área plantada do Brasil, né? Então são mais de 3 mil hectares, né, com essa cultura. Certo. E realmente os produtores nessa época eles estão nesse processo, que é um processo ainda bastante manual, né? Sim. Na questão da poda, que a gente chama dessa poda de frutificação, uma poda de inverno, né? É. E realmente é um trabalho, né, um manejo que é fundamental, né, para a gente já preparar a planta, né, para os próximos períodos, né, de frutificação e de colheita, né, para realmente a gente conseguir produzir uma fruta de qualidade, né? Então, realmente, se nós andarmos pelo interior, todos os produtores estão no meio dos seus pomares, né, realizando essa prática, né? Certo. É a dormência, não é? Que o pessegueiro, essa fase nesse momento, né, que o pessegueiro passa, não é? Isso. Então, os produtores já começaram uns 10 dias atrás com esse trabalho da poda, né? Nesse período de dormência. Pé por pé, Isso. Rodrigo. Então, realmente é um trabalho bem artesanal, assim, que a gente realmente é uma poda, assim, que realmente o pêssego tem essa característica, né, que a gente tem que imaginar, já pensando neste ano de produção, mas também entendendo a planta para preparar para os próximos anos também. E realmente, assim, a gente já tem aqui na região um grande número de cultivares, né? Então, nessa época a gente já começa a observar as primeiras surgimento das primeiras flores, né? Das cultivares mais precoces, né? Que aqui na região a gente já começa a produção final de outubro, né? Mais destinado para o mercado da indústria, né? Certo. E cultivares até janeiro. Então, realmente o produtor, pela essa condição climática que ele observa nesse momento, né? Então, começando pelas cultivares um pouco mais precoces, né? Para fazer esse manejo da poda antes dessa floração, né? Dessa brotação do pêssego, né? E estendendo, assim, a gente todo esse mês de julho, início de agosto ainda, a gente vai passar por esse período de poda, né? Que realmente o produtor tem essa característica, não diferente de outras regiões do estado, né? A questão da mão de obra realmente é
é uma questão crítica, né? Quando a gente pensa em fruticultura, né? Porque realmente são atividades bem que utilizam mão de obra realmente muito intensa, né? Então é uma característica interessante que a gente auxilia o produtor até nesse planejamento, né? De entender essa mão de obra que ele tem na propriedade, já prevendo esses manejos, né? Neste momento a poda, daqui alguns dias a questão do raleio e em seguida também a questão da colheita, né? Então realmente são trabalhos que ainda a gente não tem máquina, né? Então tem que ser feito realmente de forma bastante manual pelo produtor, né? Tá bem, perfeito. Bom, é o período da dormência e há uma necessidade de um acúmulo de horas de frio o pessegueiro, não? Perfeito. Então sempre a questão, assim, quando a gente pensa no pessegueiro, assim, também com outras frutíferas de clima temperado, realmente a condição climática ela é bastante importante, né, para diversas fases da cultura, né, e realmente é um item, né, que é essa questão do frio, que o produtor sempre está bastante atento. Então a gente procura também, enquanto Emater, sempre fornecer esses dados para o produtor, né, que a gente tem essa medida que são horas de frio, tem aquela medida que são temperaturas iguais ou inferiores a 7,2 graus, né? Certo. Então, realmente, a gente já tem esse indicativo, assim, que é esse quantitativo que vai determinar realmente a saída da dormência dessas frutíferas. Aqui a gente está falando do pêssego, né? Então, a gente sempre alerta o produtor semanalmente como que esses acúmulos têm sido, né? Comparando com anos anteriores, com a média também. E realmente até o momento a gente tem uma medida bastante interessante, né, Sandro? Assim, tanto no mês de maio como no mês de junho, nós tivemos horas de frio maior do que a média histórica aqui na região, né? Certo. E também a questão de grande variação de temperatura também a gente não observou nesse período. Então a gente observa que os pomares eles estão indo muito bem, tá? Já a questão da brotação, da formação da gema floral e também das folhas, né? Visualmente o pêssego ele está se desenvolvendo muito bem. Claro que a gente tem ainda um longo caminho até começar a colheita, né? Então a gente tem a questão da floração, do pegamento do fruto, né? Da frutificação, que realmente a gente está bastante ansioso, assim, bastante preocupado também, né? Com relação às previsões climáticas, né? Ah, sim. O El Ninho tá batendo a porta, não é? Pois é, e sempre a gente... É claro que o produtor ele tem um histórico muito grande, né? Com relação a anos que a gente tem uma produção boa, anos que não se confirma, né? Esta safra que tivemos agora foi muito boa para todas as frutas do estado, não é? A gente teve aqui na região realmente, assim, uma condição que até que a gente tem observado, ela está muito semelhante a esse ano. Assim, o frio, por exemplo, se a gente pensa no pêssego, o frio ele vem na quantidade na época correta. Isso realmente, o que a gente espera quando a gente produz pêssego? Que o clima ele fique mais próximo da normalidade possível. Não que tenha excesso de frio, excesso de calor, mas que o frio ocorra, mas na época correta, evitar geadas tardias, né, que prejudica também o pêssego, né, a ocorrência de granizo e também de chuvas excessivas, né. E realmente, assim, quando a gente fala de El Ninho, é um assunto que é bem preocupante, né, porque realmente na nossa região ele dá um indicativo, né, como o estado como um todo, de chuvas acima da média num certo período, né. E esse período ele acaba acontecendo em épocas críticas, né, para a cultura do pêssego, né, principalmente quando a gente fala em florescimento e frutificação. Então, realmente, e já é um tema que a gente já tem alertado o produtor, que a gente vai precisar de uma atenção muito maior esse ano, principalmente quando a gente relaciona as principais doenças que a gente tem no pêssego, né, que vão acarretar realmente na produção e produtividade final, né. Tá bem. Doenças o quê? Relacionadas à umidade, a fungos ou quais seriam? Principalmente, a gente tem a nossa podridão parda, né, que é a principal doença que nós temos no pêssego, né, que é uma doença que ela é bastante favorecida com excesso de umidade. A gente até relaciona a questão da chuva, né, mas está bastante relacionado à umidade relativa, né. Então, realmente, aquelas semanas aqueles dias que passam, às vezes, todo dia com chuva, com bastante umidade, é uma condição que é bastante favorecida para essa doença, que realmente causa bastante prejuízo, né. E, geralmente, a gente pensando no El Ninho, são períodos que coincidem com a colheita, com a frutificação. Então, realmente, épocas também que o produtor já tem, a gente estava falando de mão de obra, né? O produtor já tem uma atividade realmente nessa questão da colheita, mas realmente esse ano a gente já tem alertado, né? Tomara, a gente torce, né, que realmente não venha na intensidade
que seja prejudicial, mas o nosso trabalho enquanto Emater é fornecer alguma informação para os produtores e também o que ele pode fazer para mitigar realmente esses prejuízos, né, com relação a isso, né. Tá bem. Ainda sobre o acúmulo de horas de frio, quantas horas são necessárias na cultura? Então, assim, como nós temos essa característica aqui na região de ter cultivares mais precoces, mais tardias, então realmente a gente tem cultivares com 150 horas que a gente já atingiu, ela é suficiente, por isso que a gente já nota esse surgimento das primeiras flores, né, e desde cultivares que vão precisar de 300, 350, aquelas mais tardias aqui, que a gente pensa na questão do Eldorado, Esmeralda, que são cultivares que produzem em dezembro, janeiro, né, então a gente vai precisar desse quantitativo, né, que realmente a gente tem observado, né, Sandro, que o principal definidor realmente de uma safra boa não tem sido, a gente imagina que seria o grande número de horas, né? Mas o que a gente tem observado nos últimos 15 anos aqui na região é realmente o fator é a questão da variação de temperatura. Então, assim, o inverno, dentro da normalidade, ele é benéfico para o pêssego, né? Agora, aquele inverno que tem baixas temperaturas, mas tem uma semana com temperaturas mais elevadas, isso prejudica algumas cultivares, né, que são mais sensíveis a essa variação de temperatura, que corresponde realmente a uma perda de rentabilidade nas propriedades, né? Porque são cultivares que são bastante significativas, né? Então, realmente, com a condição climática, a gente tem observado isso, né? Que o inverno, se ele for dentro da normalidade, é uma condição bastante favorável, né? E também a questão de chuva nesses períodos críticos, né? De primavera da produção, de primavera em diante, né? Tá certo. Bom, recentemente nós tivemos aí uma pesquisa do Departamento de Diagnóstico e Pesquisa Agropecuária da Secretaria, indicando alguns porta-enxertos com melhor desempenho para pessegueiros aqui no Rio Grande do Sul. Acredito que foram umas 3 variedades, não é, que se adaptaram melhor, até bem, até porque nós temos ainda muito a propagação por sementes, não é, sendo que pode aí trazer um histórico de problemas genéticos, enfim, e claro, sempre a indicação da muda por a plantação, né, o plantio por mudas. Isso também vai contribuir para a produção aí de Pelotas, ou é mais para a região serrana que nós temos para consumo de pêssego in natura e aí para compotas e conservas? Não, e é um tema realmente assim, bastante importante, porque eu trabalho na área há 20 anos aqui na Emater, na região, e realmente a gente tem histórico, né, de uma doença que é bastante problemática, tanto aqui quanto no resto do estado, que é a morte precoce. Exato. Né? Que realmente a gente tem essa característica que o pêssego é uma cultura permanente, né? Que a gente planta e demora alguns anos para começar a produzir. Sim. E realmente essa morte precoce acaba, quando a planta está no seu estágio de crescimento, no terceiro, quarto ano, ela acaba morrendo. Então isso a gente observa realmente que pomares que às vezes perdem 50% do número de plantas, que realmente afetam a rentabilidade, né? Da cultura, da propriedade de forma geral, né? Então, realmente, isso aumenta o custo de produção, essa doença, né? E realmente a gente tem visto, né, que realmente, claro, que a gente pensando nessa doença, é uma doença bem complexa, né? Não é só aqui, nos Estados Unidos, tem muito esse problema também, mas aqui na região a gente observa realmente que a questão dos trabalhos, né, a gente faz um trabalho de forma conjunta aqui com a Embrapa, em algumas unidades, né, de observação com os produtores, e realmente o porta-enxerto é um caminho bastante interessante. Não é o único, né, mas a questão de porta-enxerto resistente a essa morte precoce, né, ela tem resultados bem promissores. Perfeito. Então, realmente, a gente ficou muito feliz aqui com o Alex, com o pesquisador que ele trabalha aqui na nossa região com porta-enxerto, um resultado bastante interessante. Perfeito. Porque, né, Sandro, a gente passou, assim, a gente tem um trabalho bastante importante da Embrapa há muito tempo, né, a gente destaca a Maria do Carmo, né, que quando eu entrei na matéria, a gente havia falar dela Só que realmente o foco do programa de melhoramento da Embrapa, né, foi a questão da parte produtiva, da COPA. Sim. Então isso foi um trabalho bastante importante, porque justamente essa ampliação na época de colheita, pensando na mão de obra, foi essencial para a gente ter essa área de Pelotas, né? Perfeito. Então são 600 propriedades, 3.000 hectares.
Então, com esse trabalho, a gente conseguiu ter pêssego de outubro a janeiro, aqui na nossa região. Só que, realmente, o trabalho de porta-enxerto, ele começou recentemente, com o pesquisador Alex. Perfeito. Então, realmente, a gente ficou bastante contente, né? E, realmente, é uma atividade bastante importante, até a gente, junto com a Embrapa, algumas capacitações com viveristas também aqui da região, para tentar realmente qualificar essa produção de mudas, né? Sabendo que o custo, se a gente pensar em fruticultura, né, o custo de implantação é alto nos pomares, né? Se a gente pensar em pêssego, uva, citros, né? Então a gente realmente comenta com os produtores que a questão da muda é principal. Não adianta eu fazer todos os outros tratos culturais, todos os outros manejos, se a minha muda não é de qualidade. Então, realmente, é um tema bastante importante, né? E a gente, quanto Emater, é um foco do nosso trabalho, realmente, é a questão de trabalhar a questão das mudas também para os produtores, né? Tá bem. Bom, já que falamos das mudas de implantação, além da poda, nesse período também, tem produtores que já começam a fazer o plantio de pêssegos? Isso, então, assim, esse período se coincide, né, com a questão da poda, então a gente tem produtores que acabam, com o passado dos anos, também fazendo renovação, que a gente chama de renovação dos pomares, né, então, substituindo algumas plantas mais antigas por mais novas, né, e também implantação de novos pomares, né, então realmente nessa época, realmente o produtor ele estava com bastante demanda, né, dentro da sua propriedade, né, então a gente sempre alerta a questão de uma boa correção de solo para os produtores, para realmente fazer isso, né, que a gente sabe que é uma planta que a gente tem que pensar ela 15 anos à frente, né, que é o período que ela vai ser produtiva, né. Então, realmente, o produtor, nessa época, ele está preparando o solo, está corrigindo o solo com calcário, com fertilizantes, né, e também já fazendo a implantação de algumas cultivares, né? Então, realmente é uma época que o produtor está com bastante demanda, né? E a gente tem observado isso, assim, que realmente os produtores eles estão cada vez mais aqui na região procurando por informações. Então, realmente, se atentando que realmente, vou implantar esse ano, mas eu tenho que pensar no pêssego daqui para um tempo maior. Tá bem. Bom, quero aproveitar que o Rodrigo Preste está conosco, ele que é gerente do chefe do escritório municipal da Emater, para falar um pouco do morango também. Nós tivemos recentemente aí por parte do Ministério da Agricultura a prorrogação para o ano que vem das novas medidas de classificação, que aliás recebeu muitos senões, muitas críticas dos produtores da cadeia produtiva do morango. Pelotas é uma região importante também na produção. Me parece que foi sensata, não é? Essa ação, essa atitude por parte do Ministério da Agricultura, não é? De pelo menos prorrogar um pouco mais. Não, com certeza, assim, a gente sabe que, infelizmente a gente comenta, mas assim, a gente tem um padrão de consumo que relaciona muito a questão da tipificação das frutas de forma geral pelo tamanho, né? Que a gente pode concordar ou não, mas é a forma do que é classificado ainda a questão que o consumidor enxerga, né, uma fruta de boa qualidade, né, com relação ao tamanho, né? Que é diferente em alguns países também, mas realmente no Brasil a gente tem essa característica, né? Que o brasileiro gosta de fruta grande, né? Então, pêssego de qualidade é um pêssego que tem um calibre maior, né? O morango é a mesma coisa, né? Então, realmente, só que a gente tem que imaginar, né, Sandro, que uma planta ele vai produzir, né, frutos grandes, frutos pequenos, né? Então, é uma característica que a gente tem fisiológica das plantas, né? E realmente, assim, a gente tem já uma certa classificação, até empírica por parte dos produtores, né, com relação a essa tipificação, né, do que é um morango grande, o que é um morango pequeno. Sim. Mas a gente enxergou como uma boa iniciativa de daqui a pouco a gente dar um tempo para o produtor se adaptar e até para o próprio consumidor também entender isso, né, que a gente vai ter essa distinção de tipos, né, de classificação quando a gente fala de morango, mas que isso também reflete um custo, né, tanto o custo de produção, mas também no custo de mão de obra, né, que o produtor ele vai ter que ter esse trabalho a mais para realmente fazer essa classificação e informar também o consumidor do que é esses vários tipos, né, de morango, né. Tá certo, perfeito. Pois bem, quero agradecer muito o Rodrigo Prestes, extensionista e chefe do escritório municipal da nossa Emater de Pelotas, trazendo informações então sobre a fruticultura, sobre o pêssego, sobre o morango, desta importantíssima região produtora aqui do nosso estado do Rio Grande do Sul. Caríssimo, muito obrigado pela participação aqui conosco no Guaíba Agro.
Perfeito, Sandro, e sempre à disposição. Da mesma forma aqui. Um grande abraço. Valeu, Sandro, e a gente fecha este primeiro bloco falando de ovinocultura, pois a carne certificada tem aberto novos mercados. A certificação da carne Corriedale tem ampliado a presença da raça em novos mercados e despertado o interesse da indústria frigorífica. Após intensificar ações de promoção junto ao varejo e firmar parcerias para divulgar o produto em diferentes regiões do país, a Associação Brasileira de Criadores de Corriedale passa a concentrar esforços no aumento da produção para atender a crescente demanda. Segundo o presidente da entidade, Gustavo Veloso, o programa de certificação vem sendo estruturado há cerca de 1 ano e meio e já conta com a participação de 3 frigoríficos. Recentemente, a marca Arroio Malo também aderiu ao projeto. De acordo com Veloso, o selo de certificação já alcança mercados das regiões centro-oeste e norte do Brasil. O avanço é resultado do trabalho conjunto entre a associação, os frigoríficos e as ações de marketing voltadas à valorização de carne da raça. A estratégia de divulgação também inclui parcerias com outras entidades do agronegócio. Em 2025, a entidade firmou acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos, levando a carne Corriedale aos principais eventos da entidade. Mais recentemente, a raça participou da Nacional Hereford, em parceria com a Associação Brasileira de Hereford e Braford, durante um encontro que reuniu cerca de 10 equipes de assadores. A associação vem se preocupando muito, tanto em abrir mercados, como na parte produtiva, porque acreditamos que a raça Corriedale, por ser a raça que tem maior número de animais no estado do Rio Grande do Sul, representa um volume importante no estado do Rio Grande do Sul e acredito que precisamos de escala para atender todos esses mercados que estamos abrindo. Segundo Veloso, um dos principais trabalhos em andamento é o teste de desempenho de candidatos a carneiro desenvolvido em Ulha Negra em parceria com a Secretaria da Agricultura, programa que reúne 41 borregos avaliados durante 100 dias em sistemas de pastagem. O objetivo é identificar animais com melhor ganho de peso, eficiência alimentar, facilidade de acabamento e deposição de gordura. A entidade também desenvolve estudos para identificar genéticas adaptadas tanto aos sistemas de produção exclusivamente a pasto, quanto aos modelos que utilizam suplementação com grãos. No ano passado, inclusive, iniciou em parceria com o frigorífico Coqueiro um teste de desempenho de cordeiros em confinamento. Para Veloso, o objetivo da associação é aumentar a rentabilidade dos produtores, elevar a escala de produção e garantir o abastecimento dos mercados consumidores que vêm sendo conquistados em diferentes regiões do país. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur, e assim vamos encaminhando o encerramento deste primeiro bloco no oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. No Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Vem aí o Guaíba Notícias e já a gente volta. Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro deste sábado, dia 25 de julho, com oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim, a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Agro, hoje a gente vai falar neste bloco sobre apicultura, pois o nosso mel orgânico brasileiro ficou de fora da sobretaxa de 25% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos locais. Foi um trabalho muito intenso, realizado nos bastidores, não é? Envolvendo aí os representantes da cadeia produtiva, também a própria Apex Brasil. E a gente vai saber mais detalhes, não é? Desta importante notícia, comemorada pelo setor, conversando a partir de agora com o Patrick Luderix, que é o vice-presidente da nossa FARGS, a Federação de Apicultura e Meliponicultura aqui do Rio Grande do Sul. Caro Patrick, seja bem-vindo mais uma vez ao Guaíba Agro. Olá, Sandro. Olá, rádio ouvintes do Guaíba Agro. Uma satisfação estar com vocês novamente. Pois é, estamos muito contentes
com essa notícia, né, que nós recebemos às 4h30 da manhã, na madrugada. Nós estávamos aguardando ali do pessoal lá dos Estados Unidos, e foi realmente um trabalho muito árduo, viu, Sandro e rádio ouvintes? Foi um trabalho feito a várias mãos, como eu gosto de dizer, porque foi um trabalho muito intenso, um trabalho tanto técnico quanto político, na verdade, né? Foram vários atores envolvidos, em especial o MAPA, né, em especial a Apex, em especial a Confederação Brasileira de Apicultura, que trabalhou prestando toda a documentação. Também a Associação dos Exportadores, a ABMEL, também teve um trabalho muito criterioso, defendendo inclusive fisicamente com representantes lá no governo americano. Certo. Né? E então houve realmente essa defesa, né, da necessidade de não ter taxa no nosso produto, que é o mel orgânico brasileiro. E o que nós conseguimos demonstrar, Sandro e rádio ouvintes, para o governo americano, bom, primeiro, eles produzem 3% apenas do mel orgânico que eles consomem. Pois é. Outra e consomem coisa que muito, né? E consomem muito. E aí nós conseguimos demonstrar que 80% do mel consumido americano orgânico é do Brasil. Exato. E o que foi o preponderante nessa história toda, Sandro e demais rádio ouvintes, é que nós conseguimos mostrar que o nosso mel é diferente de qualquer outro mel mundial. Certo. E aí eles sentaram para trás, mas me explica essa história direito. A apicultura brasileira, ela teve, como nós já conversamos várias vezes aqui no programa, Sandro, ela ocorreu em 1950 a africanização. Sim. Então a nossa abelha, ela é um híbrido africanizado. Ela é mais defensiva, assim, ela defende mais as colmeias, tem que ter uma roupa toda especial, tem que ter cuidado, porque ela é muito defensiva, mas por causa dessa própria defensibilidade dela, ela defende inclusive de patógenos, de insetos, de tudo que vai atacar a colmeia. Entendi. O que acontece? A abelha pura, a abelha europeia, ela precisa de acaricidas, ela precisa de antibióticos, ela precisa de vários produtos químicos para produzir o mel, né? E aí quando você vai retirar o mel da colmeia, se você fizer uma análise, esses produtos químicos vão estar no mel. Certo. Nós vamos ter antibiótico no mel, nós vamos ter essas coisas. Isso em outros países. No Brasil, não. O Brasil, nós aqui, os apicultores, nós não necessitamos, os meliponicultores também, porque é um mel extremamente orgânico da meliponicultura, não necessita utilizar nenhum produto químico para produção. Quando eles se deram por conta que é por isso que o nosso mel é orgânico, eles simplesmente tiraram a taxação. Claro que não é só por isso, houve muita conversa, houve conversa com o governo americano, nós mesmos aqui do Rio Grande do Sul entramos em contato com representantes via o governo dos Estados Unidos lá, mostramos essas necessidades. Então foi um trabalho a muitas mãos e que culminou realmente com eles entenderem a necessidade deles comprarem esse produto tão rico que é o mel brasileiro, né? E colocarem em suas mesas e saberem que estão levando um produto que vale muito mais do que estão pagando hoje. Essa é a grande verdade. O Rio Grande do Sul, ele responde por quanto? 30% deste volume exportado aos Estados Unidos, é isso? Eu não saberia te dizer exatamente a porcentagem, Sandro, mas nós temos sim áreas de produção orgânica no estado, são alguns pontos de produção orgânica, né? E o mel em si, né? A exportação quase toda ela que sai do Rio Grande do Sul vai para a Europa e para os Estados Unidos. Pois é. A parte de exportação do mel convencional. E o mel orgânico é 80%. E o mel convencional ele era 70%. Então realmente é expressivo, né? É o maior parceiro comercial hoje do mel, da exportação brasileira, é os Estados Unidos. São os Estados Unidos. Estou vendo aqui, os produtores gaúchos venderam ao mercado externo de janeiro a maio 3.500 toneladas, sendo destas 2.600 só para os Estados Unidos, quer dizer, exatamente. 70%. É o principal parceiro comercial, não é? Em termos de produção de mel orgânico. E dentro dessa, até título de curiosidade, caro Patrick, mel orgânico é a principal produção nossa aqui do estado?
em termos de MEIs? Não. O mel orgânico, ele precisa ter alguma... Ele é certificado, né? Pois é. É um produto que precisa estar longe de fontes de qualquer tipo de fonte de contaminação. Tá. Por isso que os outros países que trabalham com abelha europeia pura dificilmente conseguem, às vezes, produzir um mel orgânico. Por quê? Porque eles precisam tratar as abelhas para produzir. Tá. Eles precisam dar antibiótico, eles precisam usar acaricidas, e aí acaba acontecendo de ter essa contaminação e não receber a certificação. Tá. Claro, se estiver perto de fontes de contaminação, qualquer tipo de fonte de contaminação, ele não é caracterizado como orgânico. Ele é um mel que com certeza maravilhoso para o consumo, mas ele não é aquele, digamos assim, o top, né? Claro. Então, quando ele é produzido orgânico, com todas a certificação orgânica, ele recebe o selo de produção orgânica. E esse selo é que os países estão cada vez mais atrás, né, de consumir um produto que esteja realmente, que seja... Às vezes não é que o mel ele tem alguma coisa. Não, ele não tem nada. Mas como ele está perto, por exemplo, de uma lavoura, ele não é orgânico. Agora, quando ele está lá dentro de uma mata, longe de tudo que é tipo de possível de contaminação de poluição, de contaminação de produtos químicos, qualquer tipo de contaminação, ele é considerado certificado orgânico. Essa é a diferença. Não é que um é melhor que o outro, é a diferença da produção. Um está longe de possíveis contaminações e o outro está certificado que não tem nenhum tipo de contaminação. Tá bem, perfeito. Tá aí então essa boa notícia, a partir desse trabalho que foi feito, intensificou-se, nas últimas semanas, e o mel orgânico então fica de fora da taxação de 25%, aí, essa sobretaxa imposta pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. Se a gente, claro, for analisar de uma forma geral, a relação comercial ela é deficitária para o Brasil, né? Os Estados Unidos registram superávit nas trocas comerciais bilaterais, né? Não há um sentido lógico, né, para essa tarifação aí, mas que bom que pelo menos o mel orgânico, e que tem grandes produtores aqui do Rio Grande do Sul, né, que exportam para lá a partir da certificação do seu produto. Quero aproveitar que o Patrick está aqui, pois a gente tem acompanhado uma virada no tempo aí, né, nas últimas horas aí, essa iminência do fenômeno El Niño. Qual é, nesse momento, a atividade que os nossos apicultores gaúchos estão desenvolvendo, e, enfim, a própria orientação, né, diante de possibilidades de mudanças bruscas aí nas próximas horas? Exatamente. A gente tem falado, a Federação da Apicultura e Meliponicultura do Rio Grande do Sul tem avisado aos produtores para que cuidemos cada vez mais das nossas abelhas. E isso ocorre com essas mudanças climáticas, possibilidades de temporais, chuvas. É sempre cuidar principalmente da localização que estão os apiários e meliponários, cuidar para se os ventos, se não houve nenhuma virada de caixa, se não houve nenhum problema assim. E o outro ponto extremamente importante é a nutrição dos nossos animais. Sim. A abelha precisa ser nutrida, então alimentação artificial energética, proteica, nesses períodos são muito importantes, porque a gente não sabe quanto tempo dura essa... Primeiro, chuvarada leva à falta de flor. Falta de flor leva à falta de alimentação nas colmeias. Então a gente suplementa ela com alimentação energética e proteica, como já falamos aqui várias vezes, né? Sim. E esse é um período de muito cuidado aos apicultores, meliponicultores, nesse período de adversidade climática, Sandro e rádio ouvintes. Perfeito. Caríssimo Patrick Luderitz, vice-presidente da Federação de Apicultura e Meliponicultura aqui do estado do Rio Grande do Sul, falando direto lá do coração do Rio Grande, de Santa Maria. Muito obrigado mais uma vez em atender o convite e participar conosco aqui no Guaíba Agro. Uma satisfação, Sandro. Estamos aqui à disposição sempre e queria ressaltar a importância da união. O momento que o setor apícola e de meliponicultura observa como que as abelhas trabalham e começa a se defender das possíveis adversidades da mesma maneira, com união, é o que aconteceu com a taxação dos Estados Unidos. Perfeito. Foi os importadores americanos, os exportadores brasileiros, os produtores brasileiros, os políticos brasileiros, políticos americanos, todo mundo junto, mostrando que o produto tão raro e tão essencial não pode ser sobretaxado. E é isso que a gente precisa cada vez mais em todos os setores, nos unirmos e irmos lá em loco defender com garras e dentes, assim como bons gaúchos, o nosso produto que é essencial para a alimentação humana e, no caso, é o nosso mel. Perfeito. Um grande abraço.
E assim chegamos ao fim deste bloco. Em nome do Senar RS, força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos de volta com o terceiro bloco do Guaíba Agro deste sábado, com oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar e taxa de 1,69%. Tem agro? Tô na Guaíba! Conosco mais um material aqui do Sandro Fávero, vamos ouvi-lo. Bom, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar do desporto equestre, pois a nossa hípica, a Sociedade Hípica de Porto Alegre, Sociedade Hípica Porto Alegrense, inaugurou no sábado, dia 11 de julho, a pista White Martins, um dos mais importantes investimentos na infraestrutura equestre aqui do estado. E vamos trazer mais detalhes, então, não é, desta ampliação, né, na estrutura, né, a qualificação na estrutura da Sociedade Hípica, conversando agora com o presidente, João Mazzaferro. Caríssimo presidente, seja bem-vindo aqui ao Guaíba Agro da Rádio Guaíba. Como vai? Tudo bem, meu amigo? A satisfação, tudo bem, tudo certo. E feliz com a notícia, não é? Porque traz inovação, traz mais oportunidades, não é? Para os cavaleiros e amazonas e também para os assistentes, não é? Basicamente é uma tecnologia hoje bastante avançada, porque hoje o esporte cresce bastante no Brasil, então as exigências técnicas, tanto para os cavalos como para os cavaleiros, elas vão sendo quase que exigências de excelência, né? E esse tipo de piso, Sandro, ele é muito importante para o cavalo, porque ele protege de lesões, em consequência disso, o cavalo tem mais durabilidade, porque ele tanto treina como ele compete num piso de excelência, e as competições, né, as provas em si, elas têm um processo de igualdade muito, muito importante, porque quando o piso é bom, ele não escorrega, ele não tem questões de desníveis, né? E então tu compete realmente em igualdade num nível superior de competição, né? Tá certo. Investimento na ordem de R$1.300.000. Exato. O que foi efetivamente trabalhado? Quais foram as intervenções na pista, presidente? Bom, na verdade é um piso totalmente novo que ele é construído, né? É uma empresa de Curitiba, a Best Arena, que detém essa tecnologia no Brasil. Então vai desde um processo de drenagem específico para pistas de hipismo, uma areia de uma granulagem especial, né, textura especial, e ele também são agregados poliéster, e essas fibras, elas garantem uma retenção de umidade bastante grande, não é, Sandro? Então, esse piso, o cavalo agradece, né, porque ele tem um sistema de amortecimento muito mais importante, ele tem um sistema de segurança mais importante e o impacto, ele é muito melhor absorvido, né? Eu sempre digo para as pessoas leigas, né, que a comparação é simples, né? Hoje quase todo mundo corre na esteira ou corre na rua, enfim, preocupado com a saúde, né? Então é mais ou menos que nem tu dá a tua corridinha, fazer o teu Cooper com um tênis mais ou menos, ou tu dizer, não, eu vou passar a fazer o meu exercício com o tênis que detém a melhor tecnologia para tu caminhar e correr. Então hoje a gente, por essa analogia, a gente tem o melhor tênis para a prática do esporte, né? E o investimento que tu me perguntasse também, esse tipo de piso, ele precisa de muita água, né? Então nós tivemos que também construir a capacidade de armazenar mais de 300 mil litros d'água, né? Olha só. E com possibilidade de captação da água da chuva, presidente? Dos telhados, né? Também construímos mais 2 poços, né? Porque
A gente sabe que no Rio Grande do Sul, nosso verão, às vezes ele é bastante forte, né, e duradouro, né? Então, no verão, a possibilidade aí de passar 15 dias sem chover, ela é bastante significativa, né, Santos? Claro. Eu gostaria de voltar ainda a essa questão do próprio bem-estar, não é, dos animais, porque quando se oportuniza, não é, um piso, não é, um solo com um amortecimento melhor, neste caso, nesse tipo de desporto hípico, é fundamental, não é? Porque o impacto, não é, exatamente quando ele chega ao solo, precisa ter essa comodidade, não é, presidente? Sim, é diferente ali da corrida, né? Pois da corrida de cavalos, do turf, até mesmo do cavalo crioulo, né? O cavalo, que são manobras feitas no chão, né? Que são não há o salto. O próprio peso dele andando, né? Mas exato. O cavalo no salto, principalmente numa competição de alto nível, né? Você imagina que o cavalo, um obstáculo de 1,50 m, 1,40 m, ele se suspende a mais ou menos 1,50 m, 1,60 m, e aí ele aterriza com todo aquele peso dele e mais o peso do cavaleiro em cima dos anteriores, né? Então, realmente, um piso com um sistema de amortecimento superior, ele faz uma diferença para a saúde do cavalo e durabilidade fantástica, né? Eu te diria que, né, isso não teremos como medir com os cavalos, não é somente o piso, é a alimentação, é o cuidado, enfim, é uma série de cuidados que se deve ter. Mas eu acho que hoje esses pisos modernos, talvez os cavalos possam estar aí em torno de 50%, 80% de vida útil para o esporte a mais, não é? Perfeito. Já tivemos eventos testes, já tivemos competição acontecendo, presidente? Já, e no Brasil hoje muitas, né? Principalmente em São Paulo, Curitiba. Hoje esses pisos em São Paulo você tem que ter, porque você tem uma massa crítica de cavaleiros infinitamente superior que o Rio Grande do Sul, né? Então isso que eu te falava dos concursos sendo necessário 2 pistas de competição simultânea, não é? Sim. Era o que hoje nos faltava com essa tecnologia. Nós já possuíamos a melhor pista de grama da América do Sul, mas você não consegue ali num evento com 200 cavaleiros realizar o concurso inteiro na grama, porque você tem o limitador da luminosidade, né? Certo, claro. E tem pista indoor também a sociedade, não é? Temos uma pista indoor com esse piso de primeiro mundo, onde esse ano a nossa Sociedade Hípica porto-alegrense vai sediar de 22 a 25 de outubro a final de um circuito indoor da Confederação Brasileira, né? Então, 22 a 25 de outubro, a gente vai ter os melhores cavaleiros que estão disputando esse circuito indoor, que é uma competição num formato de uma arena, né? Você imagina, a pista ela já é coberta, né? Por isso indoor, mas além disso ela é totalmente fechada, né? Então você tem um ambiente totalmente menor, é uma pista de dimensões menores, com o público muito em cima do cavalo e do cavaleiro, né? Então é um concurso com características diferentes do concurso outdoor. Tá, perfeito. Bom, ou seja, essa nova estrutura, ela amplia a capacidade da sociedade hípica de receber mais concursos, e concursos até de nível nacional e internacional. Eu te diria que os concursos nós já sediamos, né? O nosso limitador era principalmente no caso dos campeonatos brasileiros, das categorias de lazer. Lazer são as categorias de amador, né? E amador, jovem cavaleiro. Então, esses concursos hoje, quando realizados em São Paulo, eles reúnem aí 400 conjuntos, 400 competidores, né, digamos assim. E aí você precisa realizar essas provas simultaneamente em 2 pistas, né? E hoje isso para nós era um limitador, porque nós temos a grama como a melhor grama da América do Sul, e isso para nós é um motivo de orgulho. E tínhamos a nossa pista indoor, pelo motivo de que dá uma certa vantagem para quem tem essa pista em casa, né? Então, nos campeonatos brasileiros nós precisávamos de uma outra pista. Perfeito. Bom, como já falamos aqui no início desta nossa entrevista,
a inauguração da pista White Martins. Portanto, os naming rights foram utilizados, não é, por uma empresa que é parceira de longa data, não é, do hipismo brasileiro, e também a participação da família Johan Peter. Conte-nos um pouco mais, não é, a respeito desse investimento, por favor, presidente. Na verdade é um investimento feito, eu sempre digo, Sandra, a 4 mãos, né? Uma primeira mão, não necessariamente nessa ordem, né? Sim. Os nossos colaboradores lá do clube, né, que também trabalharam ali incansavelmente em várias atividades onde nós não terceirizamos as obras, né? Construções de pisos para cisternas, do calçamento da pista, das cercas. Os nossos funcionários participaram disso ativamente. Bom. Pois os sócios, né? Nós fizemos uma chamada extra para conseguir suportar esse investimento desse tamanho, e os sócios foram todos eles extremamente receptivos, haja visto o retorno de qualidade para treinamento e competitividade dos nossos cavalos. Perfeito. Né? Então, ter ele como dando um suporte e pronto para qualquer necessidade que tivéssemos foi fundamental. E a White Martins, que empresta um nome à pista, que entra com um patrocínio bastante importante. Perfeito, muito bem. Está aí, portanto, a nossa sociedade hípica porto-alegrense, né, com toda a sua tradição, não é, sua história no desporto hípico, não é, no hipismo gaúcho e brasileiro, não é, agora com uma nova estrutura e para o público em geral, né, o próximo mês de outubro, então teremos essa competição, né, nacional e que vai movimentar mais uma vez, já está, não é, movimentando, não é, atletas, cavaleiros amazonas, e com essa amplitude a partir destes investimentos agora realizados. Caríssimo presidente João Mazzaferro, muito obrigado pela participação. Estou curioso, quero ir logo aí conhecer a nova estrutura e a Rádio Guaíba, né, presente também, né, no nosso desporto equestre. Muito obrigado, certeza, parabéns pelo trabalho. Em outubro a gente conta com a participação da imprensa aqui do Rio Grande do Sul, porque é um evento de um patamar técnico bastante importante. E então, com certeza, para os amantes do esporte vai ser uma oportunidade ímpar. Excelente. Caríssimo presidente João Mazzaferro, muito obrigado pela participação aqui conosco. Um abraço, muito obrigado, Sandro. Chegamos assim ao final deste terceiro bloco, com oferecimento do Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Com crédito Banrisul, soluções com ótimas taxas. Acesse o site e confira. Nós vamos a um rápido intervalo e já estaremos de volta com o último bloco deste programa. Estamos apresentando Guaíba Agro. Estamos de volta com o quarto bloco do Guaíba Agro deste sábado, com oferecimento do Senar, que está junto com você, produtor rural. Sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com 6 meses para começar a pagar, taxa de 1,69%. Tem agro, tô na Guaíba. E volta Sandro Fávero novamente, agora para falar da questão do crédito rural. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar das alterações no Manual de Crédito Rural, não é? Uma decisão do governo federal que entrou em vigor no dia 1º de julho, que muda aí o procedimento na prorrogação de dívidas. E a gente vai entender um pouco mais, não é, sobre a legislação, né, esse entendimento, conversando a partir de agora com o Dr. Frederico Bus, da HBS Advogados. Dr. Frederico, seja bem-vindo aqui ao Guaíba Agro. Olá, Sandro. Bom, satisfação recebê-lo. Bom, alterações promovidas pela Resolução 5314 do Conselho Monetário Nacional, elas passam a valer exatamente a partir do dia 1º de julho e modificam o procedimento, né, para análise dos pedidos de prorrogação das operações de crédito rural contratadas
efetivamente a partir desta data, portanto, a partir do plano safra novo. Seria isso, caro Frederico? Exatamente, Sandro. Nós tivemos agora a entrada em vigor no dia 1º de julho de uma alteração no Manual de Crédito Rural. Teve uma resolução do Conselho Monetário Nacional publicada ali na última semana de junho, que começou a vigorar em 1º de julho. Tá. Ela alterou um dispositivo do Manual de Crédito Rural que trata dos alongamentos, das prorrogações dos contratos de crédito rural, custeios, investimentos, por exemplo, quando o produtor ele tem uma incapacidade de pagamento decorrente de frustração de safra, por intempéries climáticas, acúmulo de intempéries climáticas que ocasionam uma incapacidade de pagamento. Então, este capítulo, esta disposição, teve uma ligeira alteração nesse procedimento administrativo. Qual é essa alteração? Esse dispositivo, até 30 de junho, previa que o produtor, quando enquadrado nessas situações, a instituição financeira ela tinha autorização para efetuar essa prorrogação da dívida, mediante os mesmos encargos, né, termo aditivo, desde que o produtor efetivasse a solicitação, comprovasse o enquadramento, etc. Tá. Agora, a partir de 1º de julho, foi inserida uma disposição que prevê que o banco, por sua conveniência e decisão, e mediante a solicitação do produtor. Tá. Esses dois dispositivos, entre aspas, foram inseridos, e o que isso muda? Bem, primeiro, que tem a previsão agora expressa que o produtor deve fazer o pedido por escrito. Antes não tinha essa previsão, que pese os tribunais e a praxe já assim determinava, né? E por sua conveniência e decisão, ou seja, o banco ele tem que fazer uma análise criteriosa do enquadramento do produtor nessas condições a partir da documentação por ele encaminhada. Essa documentação passa por um laudo agronômico, não é? A partir de um documento de um especialista, seria isso? Sim, porque o produtor ele tem este direito à prorrogação, isso já é consolidado, porque esse direito ele já é previsto na Lei de Política Agrícola, os nossos tribunais assim entendem, mas ele também, para ele exercer este direito, ele tem um dever anterior. Qual é esse dever? Ele tem que comprovar o enquadramento nas disposições do Manual de Crédito Rural, ou seja, ele tem que demonstrar a sua frustração de safra, através de um laudo técnico agronômico, quantificando as suas perdas, né, de modo que a instituição financeira calcule os pagamentos, ele perdeu 20, 30, enfim, isso é a capacidade de acordo com o grau da sua perda. E também a previsão que o produtor, aquele que tem a sua capacidade de pagamento afetada por sucessivas frustrações de safras, por exemplo, eu não tive uma frustração de safra agora em 25, 26, mas tive 23, 24, 22. Bom, isso afeta a minha capacidade. Nesse caso, eu também tenho o direito de obter a prorrogação, mas eu tenho que comprovar essas frustrações dos anos anteriores, encaminhar à instituição financeira de preferência antes do vencimento da operação. Tá bem. E esse alongamento é o quê? Por meio de um termo aditivo ao contrato, doutor? Exatamente, ele deve ser efetuado mediante um termo aditivo, sem acréscimo de juros, sem inclusão de multas, é um simples aditivo no mesmo contrato, alongando em 1, 2, 3 parcelas, ou até mais, de acordo com a capacidade de pagamento do produtor. E o ciclo da lavoura, que é importante, não adianta prorrogar agora, por exemplo, uma lavoura de arroz, prorrogar para novembro, não, tem que prorrogar até a próxima safra. Ou seja, sem cobrança de juros ou multas e segue o mesmo contrato, não substitui, não é, por um outro contrato, por exemplo, mais oneroso. Não é assim que é previsto, não é esta previsão. É o mesmo contrato, os juros são aqueles mesmos já pactuados. Né? A mesma taxa pactuada, ela deve ser mantida para as parcelas prorrogadas. Tá bem. É um procedimento mais administrativo, acho, da própria análise, não é? Do pedido de prorrogação, não? Sim, sem dúvida. É importante destacar que o direito ao alongamento, ele permanece vigente, não houve alteração nesse sentido, até porque isso tem uma previsão na legislação federal, na lei da política agrícola. Então, o Manual de Crédito Rural, ele regulamenta esse procedimento administrativo, mas ele não suprimiu esse direito do produtor. Segue o mesmo direito, mas seguem os mesmos deveres do produtor. Então, mais uma salvaguarda até, acredito, não? Exatamente. Então, o produtor, para ele cumprir esses requisitos, ele deve fazer esse procedimento administrativo, protocolar no banco e solicitar o retorno da instituição financeira, de preferência por escrito. Na hipótese de eventual negativa, bom, daí
cabe, se enquadrado e comprovado que o produtor cumpriu todos os requisitos e encaminhou isso com antecedência para o banco, ele pode requerer judicialmente essa prorrogação. E vale o mesmo que vinha acontecendo antes, né? Não deixar vencer as parcelas para encaminhar, né, o pedido de prorrogação. Buscar fazer isso antes, não é? A recomendação mais adequada seria esta, porque não há uma previsão antes do vencimento. Então, se um produtor, por acaso, deixou vencer sua dívida, não percebeu, ainda é possível, ele pode sim fazer o requerimento após o vencimento. Mas os nossos tribunais, eles têm um entendimento majoritário, no sentido de que o requerimento deve ser protocolado anteriormente ao vencimento. Então, até para fins de evitar enquadramento em cadastro de inadimplentes, etc. Exato. Então, a recomendação é no sentido de protocolar antes, porque eventual discussão judicial que seja necessária, o produtor tem uma melhor chance de êxito, uma chance de êxito mais abrangente, tendo protocolado antes do vencimento. Tá bem. E, claro, continuar, não é, analisando com cuidado as propostas de renegociação dos bancos, não é? Exatamente, a prorrogação não é fazer uma nova CPR, fazer uma cédula de crédito bancário com novos juros, não é fazer um outro contrato fora do crédito rural, um contrato de financiamento com outras normas, não é isso. É um termo aditivo com a mesma taxa de juros, simplesmente alongando o contrato já existente. Não há nenhuma outra obrigação que deve ser imposta ao produtor. A obrigação dele é comprovar e requerer antes do vencimento. Perfeito. E daí ele tem o direito de obter esta prorrogação prevista no Manual de Crédito Rural. Excelente. Tá bem, tá aí então as explicações, né, importantes, não é? Porque sempre chama atenção, não é? Quando surge alterações, não é, na legislação. É mais uma questão administrativa, mas de qualquer maneira, né, o produtor deve ficar atento, então, a esta mudança, né, do nosso Conselho Monetário Nacional no Manual de Crédito Rural. Entrando em vigor a partir de 1º de julho, portanto, os contratos firmados no novo Plano Safra, assim, é o que coincide nesse período aí. Doutor Frederico Bus, da HBS Advogados, muito obrigado mais uma vez por atender o convite e participar conosco aqui no Guaíba Agro. Eu que agradeço, Sandro, foi um prazer estar com vocês. Prazer é sempre nosso. Um grande abraço. Abraço. Sandro agora está de volta conosco, né? Deixou mais material aqui a respeito da gripe aviária. Vamos ouvi-lo. Bem, no Guaíba Agro, neste bloco, a gente vai falar de avicultura, pois o Rio Grande do Sul confirmou um caso de gripe aviária em aves de subsistência no município de Coqueiros do Sul, que fica ali na região noroeste, norte do estado. E a gente vai saber mais detalhes, conversando a partir de agora com a Rosane Colares, que é diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal aqui da Secretaria Estadual da Agricultura. Cara, Rosane, seja bem-vinda mais uma vez ao Guaíba Agro. Tudo bom, Sandro? Como é que tu estás? Tudo bem. Prazer aqui estar conversando com vocês novamente, aí com os teus ouvintes. Satisfação. Bom, já adiantei aqui, não é? Uma ave de subsistência. Seriam galinhas, perus? Como é que se deu essa descoberta, por favor? Sim, nós tivemos uma notificação, né, de mortalidade de aves, com sintomatologia nervosa e respiratória, e a unidade local, então, ela fez o atendimento, e dia 14, então, houve a coleta, né, dessas aves. As aves que apresentavam sinais eram galinhas, né, galinhas de criação, né, de fundo de quintal, e também perus, né, foram os animais que apresentavam sinais nervosos e respiratórios. E a unidade local, então, fez o atendimento, procedeu às coletas, né, das amostras, e nós encaminhamos para o laboratório de referência do Ministério da Agricultura, que é o Lanagro Campinas. Perfeito. E no dia 17, então, né, na sexta-feira, nós recebemos o resultado positivo para a influenza aviária. Tá bem. Que não modifica a condição sanitária do estado como livre da doença, não é? Por ser uma ave de subsistência, é isso? Isso, exatamente, né? De acordo com o plano de contingência do Ministério da Agricultura, a ocorrência de influenza aviária
em aves de subsistência e também aves silvestres, né? Sim. Elas não alteram a condição sanitária do estado. Tá bem. De qualquer forma, de imediato já se iniciou uma ação de fiscalização na região do ocorrido, não é? Sim. No dia 18, né, já pela manhã, já haviam equipes nossas, né, na propriedade, tá. Fazendo a depopulação, né, das aves que ainda restavam nessa propriedade. Tá. E logo de início já houve também o início da desinfecção da propriedade. Tá bem. E, simultaneamente, né, já na tarde do dia 17, nós estávamos com as equipes a campo, iniciando o rastreio, né, porque nós trabalhamos em áreas de 3 e 7 quilômetros ao redor da propriedade positiva. Certo, perfeito. São inspeções em propriedades como essa, né, de subsistência e também granjas comerciais. Temos granjas comerciais no entorno, Rosane? Na área dos 10 quilômetros, sim. Nós temos entendi. 4 granjas, né? Mas na área dos 3 quilômetros não tínhamos nenhuma, somente propriedades de subsistência mesmo. Tá bem. Ações de conscientização, educação sanitária também são desenvolvidas? Sim. Todas as equipes, né, que vão nas propriedades, elas também desenvolvem atividades de educação sanitária. E nós não conseguimos fazer ainda, né, possivelmente vai ficar para a próxima semana, atividades de instituições de ensino e outras instituições por ser um período de férias, né, Sandra? Sim, essas instituições, né, não estão operando. Tá bem. Bom, claro que a preocupação existe, mas diante de todos os requisitos sanitários, não é, que são conhecidos por todos os produtores comerciais, e aí vai o telamento, não é, os acessos limitados, não é, à área de produção, as granjas precisam respeitar, né, uma série de requisitos, não é, Rosane? Sandro, exatamente isso que tu falou é uma das coisas mais importantes, tá? E aproveitando, né, o alcance da tua transmissão, é que realmente, assim, as pessoas precisam entender que as aves, né, as aves silvestres, elas já estão contaminadas pelo vírus, né? Então, nós vamos ter episódios esporádicos quando uma ave que estava enferma, né, tiver contato com aves domésticas. Né? Então, isso se tem que entender que vai ser algo, infelizmente, recorrente, né? Porque não se tem como trancar a movimentação das aves silvestres, né? Então, há essa possibilidade. E nós sempre reforçamos muito com as pessoas que ofereçam alimento para os seus animais e recolham o excedente. Se for possível, já alimentarem em um local, né, mais fechado, porque a oferta de alimento, ela é um atrativo, né? Então, isso é bem favorável que atraiam animais silvestres se ela tiver uma oferta de alimento à disposição ali na propriedade. Claro. E aí, até porque, bem, como você disse, né, aves livres não há como, não é, fazer essa limitação, e aí a gente tem acompanhado, né, no litoral e no próprio zoológico de Sapucaia, mais de uma intercorrência, não é? Isso, exatamente, porque o zoológico, inclusive, são locais que as aves silvestres, elas podem chegar em bandos, né, porque os lagos são abertos, né, então principalmente onde se tem aguadas próximos, né, açudes, barragens, né, aguadas, são pontos também já de pousio, né, onde as aves chegam ali até mesmo para descansar, e se tem oferta de alimentos, se o lugar é propício, elas podem estender um pouco mais a sua permanência ali do que simplesmente fazer um pousio, descansar e seguir a sua rota, né? Tá certo. E só mais uma vez a gente registrar, não é, que não há o risco de consumo de carne de frango, nem de ovos também, não é? Quando aconteceu o caso lá de Montenegro, em uma granja comercial, a gente já falava isso, e agora, né, é importante reforçar, não é, né, Rosane? É muito importante que vocês
também, né, divulguem isso, porque é natural, né? Ou seja, as pessoas acabam tendo uma retração, né? Sim. Elas têm medo, né? E realmente não há qualquer tipo de risco para o consumo tanto de aves quanto de ovos, né? Claro que a gente sempre recomenda uma procedência conhecida, né? Mas aí por N outros fatores, né, Sandro, que não a influenza aviária, né? Perfeito. Então tá aí, a gente vai continuar acompanhando o trabalho. Esse trabalho que está sendo desenvolvido pelo Serviço Veterinário Oficial, as inspeções, elas têm um prazo, Rosane? Olha, nós estamos agora com esses dias, né, hoje e amanhã, que são dias com a questão de tempo, né, de previsão climática, né, bem severa, vai prejudicar um pouquinho as nossas atividades, né, mas nós estamos com a expectativa de até quinta-feira já ter finalizado toda a inspeção no raio de 13 e 7. Tá bem, no caso, perfeito. chegando a 10 quilômetros. Sim, né? tá bem, tá jóia. Bom, aproveitar, né, que a Rosane está conosco, porque nós tivemos, inclusive, a prorrogação do prazo para a entrega da declaração de rebanho, um documento que todos os produtores, né, detentores de animais aqui do estado do Rio Grande do Sul precisam, não é, fazer este envio anualmente, inclusive para políticas públicas como essa, né, de ações de fiscalização, né, para que se tenha ciência, não é, do que acontece, não é, no estado do Rio Grande do Sul. Como é que terminou a entrega? Como é que foi o número de participações? Nós ainda estamos, né, na fase final de digitação dos dados, mas até agora, né, nós já estamos com praticamente 88%. Né? Então, acho que até vai ser uma etapa, né, Rosane? Que nós deveríamos chegar próximo de 90% ou algo um pouco mais que isso, por cento de declarações, que é o nosso histórico, né, Sandro? Normalmente, nós ficamos nessa faixa, né, de 86, 88, 90, mas já passamos de 88, então esse ano possivelmente nós vamos ter um número mais elevado. E como tu falaste, né, é a base das nossas políticas públicas, né, saber onde estão os animais, as suas faixas etárias, para que com isso a gente possa fazer atividades mais assertivas. Tá jóia, perfeito. Tá aí então a Rosane Colares trazendo as informações deste caso de gripe aviária e mais uma vez reforçando, né, a todos os produtores sobre as condições sanitárias que devem ser respeitadas, e quem não tiver alguma ave que apresente os sintomas, que comunique imediatamente o Serviço Veterinário Oficial da sua cidade, né, Rosane? Os sinais clínicos da influenza são muito parecidos com várias outras enfermidades, mas somente a inspeção e o exame laboratorial pode nos trazer essas informações, né? E a gente nós já estamos, né, escolados com isso, né, de ter tido eventos, e sabemos que nós conseguimos controlar com a maior brevidade possível, né, retomando sempre a condição sanitária com a maior brevidade para evitar prejuízos, né, tanto econômicos quanto até mesmo de saúde pública, mas a notificação rápida, ela é o segredo de tudo, né? Ela é exatamente o que vai nos propiciar fazer uma ação, né, rápida, assertiva, e a retomada da condição anterior do estado sanitário. Muito bem. Cara, Rosane Colares, diretora do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da nossa Secretaria Estadual da Agricultura, muito obrigado por atender o convite e participar conosco aqui no Guaíba Agro. Eu que agradeço muito a oportunidade e nós estamos sempre à disposição aqui. Um abraço a todos. Da mesma forma. E chegamos ao fim deste Guaíba Agro no oferecimento de Senar RS, Força para o Agro, é força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, no Banrisul, consignado estadual com até 6 meses para começar a pagar. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal do Guaíba Agro no Spotify, também no YouTube, no Deezer e ainda no Amazon Music. Em seguida o programa já estará disponível.
O programa retorna na próxima segunda-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, comigo, Eduardo Souza, durante as férias do Sandro Fávero, que está curtindo, descansando, enfim, né? Abrindo e fechando a programação jornalística da Guaíba. A todos um grande abraço, um ótimo final de semana, nos encontramos durante a programação. Tchau! Você ouviu Guaíba Agro.